Bom, senhores, vamos então começar agora gravando para todo o mundo. Você vai alcançar seu braço, jovem. Se quiser apoiar em cima da mesa, né? Tá? Porque vai demorar. Né? Então, ó, hoje nós vamos começar o tema novo do livro, né? Acústica. Os senhores estão vendo aqui alguns artistas. A acústica é algo que está em nosso cotidiano e todos vocês têm contato com isso a todo momento, né? Então nós vamos entender melhor qual que é a abordagem física desse tema de acústica, som, ok? Alguém aqui já visitou um estúdio de gravação ou de música, de instrumento? Nunca visitaram um estúdio para tocar algum instrumento? Já? Né? É bem diferenciado, né? As paredes são diferenciadas. A gente vai ver, né, como que a acústica está envolvida. E o tema da aula de hoje, se os senhores quiserem acompanhar na apostila, começa na página 258. Ondas sonoras, tá? Ondas sonoras, velocidade do som, características do som, fenômenos ondulatórios do som. Esse fenômenos ondulatórios do som a gente não vai falar hoje, né? Nós vamos falar mais assim das ondas sonoras, velocidade do som e características do som. Aí na próxima aula a gente aborda os fenômenos ondulatórios do som. Bom, então eu vou perguntar para os senhores o que é o som. O que vocês acham que é o som? Ondas? Uma vibração? Ondas de vibração. Por que o som pode ser considerado uma onda? Por que o som, né, pode ser considerado uma onda? Porque ela tem uma frequência, são todas as características que uma onda tem, o som, por ser uma onda, vai ter também. Então, quais são as características de uma onda? Frequência, amplitude, os fenômenos ondulatórios como reflexão, refração, difração, interferência, tudo isso daí vai também acontecer no som, porque ele é uma onda, ok? Bom, e que tipo de onda que é o som? Lembra quando nós falamos dos tipos de onda? Existe a onda eletromagnética e a onda mecânica, ok? Então, a onda eletromagnética, ela se propaga até pelo vácuo. Quando você tem lá o Sol furioso e a Terra, né? A luz, ela sai do Sol, atravessa todo o espaço, demora cerca de 8 minutos para a luz sair do Sol e chegar na Terra. E nesse meio do caminho aqui não existe partículas de matéria, só existe o vácuo puro. O vácuo, por exemplo, lá no vácuo, se você aqui na sala de aula, se você fizer assim com a mão, você consegue pegar no ar, você sente o vento, né? Lá no vácuo não, você faz assim, você não sente nada, né? Então, esse tipo de onda é a onda eletromagnética. Ela se propaga no ambiente que não tem partícula nenhuma. Então, é uma onda. E esse tipo de onda é mais presente em fenômenos em que envolvem radiação, e principalmente luminosa, né? Eletromagnética. Então aqui é a luz. Já o som é uma onda que precisa do que para se propagar? De um meio físico. Qual o meio físico mais usual? O oxigênio. O ar. Como assim, professor? O ar, ele é o meio? Se você fala, né? Fazer aqui. Aqui tem as cordas vocais. Aí tem alguém lá, aí tem alguém na sua garganta que está tocando as cordas vocais. Tem um serzinho lá que fica tocando assim. Duende. Então, quando você fala, e aqui tem o ouvido de uma pessoa, né? E aqui tem um ossinho chamado tímpano, tá? E a pessoa. Então tem o ouvido chamado, o ossinho aqui chamado tímpano. Esse ossinho, ele é conectado ao cérebro, né?
da pessoa. Então o que acontece? Para o som sair daqui da boca, da garganta e chegar até o seu ouvido, essa onda, essa perturbação que vai se propagando, ela precisa de um meio, e o meio é o ar. Então as partículas de ar servem de meio de propagação da onda sonora. Mas professor, é só o ar que serve de propagação? Não. Por exemplo, muitos aqui já brincaram de telefone com fio. Poderia ter trazido, né? Você pega um copo de plástico, amarra um fiozinho no fundo, aí outra pessoa lá na ponta, né, pega o copo e coloca no ouvido. Aí você fala alguma coisa aqui no copo e a pessoa lá escuta. Nesse caso, qual foi o meio de propagação do som? A linha, né? A linha vibrou e essa vibração ela chegou lá no copo, que fez vibrar o ar dentro do copo e chegou no seu tímpano. Porque assim, quando você perturba o ar aqui, ó, essa perturbação ela vai se propagando, né? O objetivo é que a última partícula de ar atinja o seu tímpano, fazendo ele vibrar. Essa vibração é captada pelo cérebro, que ele interpreta como som. Ok? Então assim, é um tipo de onda mecânica. Onda mecânica. Tá? É uma onda mecânica e ela é do tipo que? Longitudinal ou transversal? O professor não lembra muito disso não. É tranquilo. A onda transversal ela tem um desenho bem característico, né? É assim. Ela tem essas regiões de picos e vales, né? E a onda longitudinal, assim, o que vai caracterizar, diferenciar as duas é isso aqui, ó. Você tem a direção de perturbação, você perturba, por exemplo, a corda na direção aqui vertical e a onda se propaga na horizontal, né? Então, esse tipo de onda é chamada transversal, onde a perturbação e a propagação, elas são perpendiculares, né? Já a onda longitudinal, a perturbação, ela acontece na mesma direção de propagação. Então, a onda ela se propaga aqui na horizontal, né? E a perturbação também acontece na horizontal. Então, a perturbação e a propagação acontecem ambas na horizontal. Já na transversal, existe essa perpendicularidade entre a perturbação que você faz e a propagação da onda. Ok? Eu vou terminar aqui tudo enrolado. Aí. Então, beleza. Vamos continuar. Esse aqui é um esquema de como que se dá a propagação do som propriamente dito. Alguém perturba o ar, seja tocando um instrumento, falando. Essa perturbação ela chega até o tímpano, que por sua vez faz vibrar o nervo acústico, né? Ele vibra e essa vibração chega no cérebro. Então, o som é uma interpretação do cérebro, né, dessa vibração do tímpano, provocada pelas ondas mecânicas que chegam até ele, né? Bom, e o que vai determinar a velocidade com que o som se propaga? Porque o som, ele se propaga com uma certa velocidade, ok? O som, ele tem uma velocidade de propagação, tá? Salvo engano, são 340 metros por segundo no ar. Mas o que acontece? Quais são os fatores que influenciam na velocidade do som? Para ele ser mais rápido ou menos rápido? Por exemplo, como que você percebe melhor a velocidade do som? Já viram naqueles dias que está chovendo, tempestades? Aí você enxerga o clarão, não escuta nada. Aí depois de 2 segundos o que acontece? É um estrondo, né? Né? Pá! Mas o que você vê primeiro? A luz, porque a luz ela é
mais rápida. Então o raio ele já cai, né? Ele já atinge o chão e a luz é na hora. Só que o som demora um pouco. Demora um pouquinho para ele acontecer. Então, lá na página 259, está lá que o que influencia na velocidade do som é o quê? Uma das coisas mais importantes é a densidade. A densidade de partículas presentes naquele ambiente. Como assim? Vamos supor que aqui nós temos um determinado número de partículas. Vamos diminuir essa quantidade de partículas, ou seja, diminuir a densidade. Então, eu vou pegar aqui, né, vou diminuir as partículas. Tá? E o som, vocês sabem que ele depende desse choque de uma partícula com a outra. É uma perturbação que se propaga, né? Mas se eu tirar o número de partículas, eu estou facilitando ou estou dificultando a propagação do som? Estou dificultando. Por quê? Vai ficar mais difícil do som se propagar. Consequentemente, ele vai ficar mais lento, né? Menos denso, né? Então, agora, se eu colocar mais partículas, se eu aumentar a densidade de matéria, de partículas, né? Vai ficar mais fácil ou mais difícil do som se propagar? Vai ficar mais fácil, né? Então, ele vai se propagar com mais velocidade. Então, vejam que o que influencia bastante na velocidade de propagação do som é a densidade de partículas daquele ambiente. Outra coisa que pode mudar é o seguinte, ó, nós estamos falando de partículas de oxigênio, né, presentes no espaço. Mas vamos supor que fosse outra partícula com um peso maior, mais pesada, né, tipo água, tá? Tipo, vamos supor, ozônio. Não sei se o ozônio é mais leve, né? Mas se fosse uma outra partícula qualquer cujo peso, cuja quantidade, quer dizer, cuja massa, né? A gente viu a diferença de peso e massa. Cuja massa seja maior. Então vamos supor que seja aquelas partículas maiores assim, né? Partículas maiores do que o ar. De cabeça assim eu não vou saber qual seria uma partícula assim maior, mais pesada do que o ar. Nesse caso, seria mais fácil ou mais difícil do som se propagar? Isso ia influenciar na velocidade do som. Uma partícula maior, para ela se mover, ela precisa de mais energia, né? Então, provavelmente, a velocidade do som aqui seria mais lenta. Não é uma coisa que eu averiguei, mas pelo som ser uma perturbação de uma molécula para outra, nós imaginamos o quê? Que se você colocar a mesma energia para falar em um ambiente cujas partículas são mais massivas, a velocidade ela depende da energia com que as moléculas vão se movimentar. Como as moléculas são maiores, a energia que você fornecer para elas, se for a mesma, né, dessas partículas pequenas, elas vão se movimentar mais lento. Então isso influencia na velocidade do som, tá? E o outro fator que influencia na velocidade do som é a temperatura. Por quê? Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, se você, por exemplo, esquentar esse ambiente, essas moléculas elas vão se movimentar com bastante energia, ok? Elas vão ficar mais dispersas. O que acontece? Quando você esquenta o ambiente, diminui o quê? A densidade, né? Diminui a densidade de moléculas, porque elas vão se esparramar mais pelo espaço. Isso pode influenciar na velocidade do som também. Se você esfria o ambiente, o que acontece com o ar? Ele fica mais denso. Aumenta a quantidade de moléculas no intervalo aqui do emissor até o ouvido, né? Influenciando também na velocidade do som. Tá? Bom, vamos lá, jovens, por gentileza, nos acomodando. Voltamos do intervalo, né? Vamos aqui para a nossa parte final.
Bom, senhoras aí atrás aí, ó, vamos sentando aí, ó, grupinho aí. Vamos lá? Maria, o de vermelho aí também, Heitor, Isadora. Vamos lá aí. Ah, Isadora é você, né? O jovem sentado na mesa ali também, ó. Kevin. Aí. Bom, então de novo, prazer estar com os senhores. Satisfação enorme. E nós vimos até o momento, né, fazendo aquela breve revisão, o que é o som. O som são ondas mecânicas do tipo longitudinal, né? Nós vimos os fatores que influenciam na velocidade do som, que é a densidade, a temperatura e o peso molecular. Muitos perguntaram, professor, a temperatura influencia na velocidade do som, mas a gente quer saber, o ambiente mais quente, ele aumenta ou diminui a velocidade? Aí nós temos que imaginar o seguinte, eu andei pesquisando, vi no livro, vi em outros lugares. Quando você esquenta o ambiente, fornecendo, né, temperatura elevada, aumentando, quer dizer, a temperatura, você estará fornecendo energia para essas moléculas. Lembrando que um corpo, para ele aumentar de temperatura, isso quer dizer que tem energia entrando nele, né? Você tem que fornecer energia para um corpo para ele aumentar a sua temperatura. Então, quando você fornece energia para esse ambiente, você está, né, fazendo com que as moléculas se movimentem com mais energia. Isso facilita a velocidade do som, embora, né, exista aquela questão, professor, se a gente aumentar o ambiente, isso não vai tornar o ar mais difuso, né? Não vai diminuir a densidade? Então, mas em compensação, você vai aumentar a energia de movimentação dessas moléculas, fazendo com que o som se propague mais rápido, olha só, né? Então, quanto maior a temperatura do ambiente, mais rápido o som se propaga. Que coisa maluca, né? Para mim, faria mais sentido se fosse o contrário, né? Quanto mais frio, mais denso, né? Mais pertinho as moléculas uma das outras e mais rápido o som passar, né? Mas existe essa questão da energia. Então, quanto mais frio, as moléculas elas vão estar mais densas, porém com menos energia, tá? Então, quanto maior a temperatura, mais rápido que o som vai passar. Beleza? Beleza, realeza? Agora nós vamos falar das características do som, né? O que caracteriza o som? Nós vimos que todas as características que existem em uma onda podem ser importadas para caracterizar o som, uma vez que o próprio som é uma onda. A primeira característica que nós vamos falar, e nós vamos entender aqui que existem algumas coisas que vão fugir do senso comum. Por exemplo, a altura do som. Quando nós nos referimos à altura do som, geralmente estamos nos referindo ao fato de falar com mais intensidade ou com baixa intensidade. Isso não é altura do som, isso é intensidade do som. Então, quando eu falo assim, ó, eu estou falando com uma intensidade maior, mas o meu volume está baixo. Por quê? O volume está relacionado com a frequência do som, né? Está relacionado se o som ele é grave ou é agudo. Portanto, o som agudo é considerado um som alto e um som grave é um som de volume baixo, de altura baixa, perdão, tá? Então, o som grave ele pode ser mais intenso. Então, você tem a voz mais alta que a minha, mas eu estou falando mais intenso, com mais intensidade do que você. Você entendeu? Então, a altura, quanto mais alto, a gente fala som alto, na física, na acústica, né? Alto quer dizer frequência, aguda. E o som baixo é grave, né?
Bom, então essa é a relação da frequência. Se perguntar na prova, né? Se perguntar na prova, a voz das mulheres tem frequência menor do que a dos homens, no geral, né? Generalizando. A voz das mulheres tem frequência maior, né? Quanto maior a frequência do som, mais aguda é a voz, né? Então, por exemplo, vou tentar falar agudo. Agora, então minha voz está aguda. Agora a minha voz está aguda, tá? Está com uma frequência maior. Uma frequência maior. Veja. Tomar o ômega 3 da Top Term Brasil. Então, é a frequência do som. Frequência alta. Frequência de som agudo. Agora eu estou falando, né? Agora eu vou falar grosso. Falar grave. Então agora a frequência da voz está baixa. Som agudo, mano, da quebrada. Portanto, né? Agora o nosso ouvido, ele tem uma faixa que consegue captar. Kevin, vamos lá, senhor. Entre 20 decibéis e 20 mil decibéis é onde nós conseguimos escutar. Alguns animais, como os morcegos, conseguem escutar frequências maiores do que a gente consegue escutar. Tá? São bem agudos mesmo. E as baleias, elas emitem sons que a gente nem consegue escutar, porque estão nessa faixa aqui, ó, de infrassom, né? Frequência muito baixa. Tá? Beleza. Então, mexeu na frequência, você sabe, né? Se apresentar assim na prova, ó. Qual onda representa um som agudo e qual onda representa um som grave? Essa daqui representa um som agudo e a de cima um som grave. Tá? Essa é a figura interessante. Você poderia argumentar assim, professor, o senhor comentou que o som é uma onda do tipo longitudinal. Vai atrás, por gentileza, senhores. Aqui está representada por uma onda transversal. Por quê? Por conta do seguinte, eu vou representar aqui novamente para vocês. Ó, quando você tem o som, de fato, é uma onda do tipo longitudinal, né, mecânica. Então você tem aqui uma região, uma onda chamada onda de choque, e essa onda ela vai se propagando, tá? Bom, mas essa onda de choque, ela se propaga mais ou menos assim, ó. Ela vai acumulando regiões de mais densidade com regiões de menos densidade, mais densidade com menos densidade, e assim sucessivamente, tá? Então, ela vai fazendo... Já viu aquele efeito Ola? É mais ou menos assim. Efeito Ola. Né? Então aqui, ó, você vai ter as partículas se movendo dessa maneira. Aí você pode representar ali, por exemplo, ó, essa região aqui você pode representar como sendo um pico e esse aqui como sendo um vale, né? Então é uma forma de representar picos e vales da onda, tá? Então essa região tem mais densidade, aqui, essa aqui é de menos densidade. Então é uma forma de representar uma onda longitudinal. Você pode representar ela com uma onda transversal, mas o que acontece na realidade, na propagação do som, é a onda longitudinal aqui, mecânica. Mas você pode representar essa onda como uma onda também transversal, uma forma de você representar, né? Mas na realidade é isso aqui que acontece. Bom, continuando. Falamos da frequência do som, né? Que está relacionada com a altura. A intensidade é o quê? Agora sim, ó, eu estou falando com uma intensidade maior. Onde que eu mexo? Eu mexi na amplitude, ok? Quanto maior a amplitude da onda, mais intensa ela é, tá? Então,
E quanto maior a amplitude, né? A amplitude é como se fosse a altura dela, né? É a distância do meio até o pico, ou a distância do meio até o vale, né? Então esse daqui é a amplitude, ó. Quanto maior a amplitude, maior é a intensidade. Quanto menor a amplitude, menor a intensidade da onda. Lá em cima. Beleza. Beleza. Tá? Isso daqui é uma questão matemática que eu não vou entrar em detalhe agora, mas diz basicamente o seguinte: o som, o som, ele tem uma característica de ser o seguinte: a intensidade do som vai diminuindo conforme a distância, né? Quanto mais longe você fica da fonte sonora, mais a energia que estava sendo propagada, ela vai se dissipando. Aí chega pouca energia aqui já no final, dependendo da distância, né? A gente vai falar disso daqui melhor em um momento onde formos fazer exercícios, né? Eles vão indo embora, aí você nem escuta mais porque está tão longe, né? Isso. Esse daí é um fenômeno chamado efeito Doppler, ou então a ambulância, né? Isso, efeito Doppler. Na outra apostila tinha, né, efeito. Esse é um efeito que acontece não só com o som, mas com a luz também. Se você tem, os astrônomos, eles sabem se as estrelas estão vindo. Jovens, mais baixo aí, Kevin, ajuda aí, cara. Vamos lá, senhores. Tá acabando já. Tá acabando, hein? Vamos lá, jovens. Calma aí, jovens, ó. Paz e amor. Paz e amor. Vamos manter a harmonia. Né? A harmonia. Na luz, o efeito Doppler acontece porque quando tem uma estrela vindo, quer dizer o quê? As ondas, elas diminuem a frequência, a cor fica azulada, que chega até nós. Quando ela está indo, a onda ela está meio que esticando, a frequência está menor, ela avermelhada. Então, dependendo da coloração que é observado, você sabe se está vindo ou está indo. Entendeu? Mais ou menos isso. Bom, então para a gente comentar, a unidade que mede a intensidade do som é o decibel. Então, decibel mede a intensidade. Quanto mais decibéis, quer dizer que você está falando com mais intensidade. Quanto menos decibéis, menos intensidade. Tá? Ou o contrário, né? Quanto menos intensidade, menos decibéis. Decibel é como se fosse o metro, o segundo, o quilômetro. Então é uma unidade de medida, só que mede o som, decibel. Para vocês terem ideia, o relógio de parede que faz aquele tic-tac, tem 10 decibéis o som dele. Uma danceteria, que o nome disso seria boate, né? Antigamente falava reunião dançante. Aí danceteria, discoteca, boate, hoje é o quê? Balada, né? Balada. Tem em torno de 120 decibéis. É alto, né? Chama alto. Poluição 110, por aí. A avenida, por exemplo, movimentada, né? Se você for lá na avenida Getúlio Vargas, avenida CPA, 90 decibéis. Já está enchendo, né? Já enche o saco, 90 decibéis, imagina só. E o avião a jato, 140 decibéis, né? 140 decibéis. O avião a jato, ele perturba tanto o ar que até o vidro das casas, do prédio, se movimenta. Assim, uma vez mostrou na televisão um avião a jato que passou perto de um prédio em Brasília, ele quebrou o vento, né? O som, o impacto quebrou os vidros. Ele passou em cima, perturbou tanto o ar que quebrou os vidros. E por último, o timbre. O timbre é o seguinte, por que é difícil, por que cada um de nós tem uma voz diferente? São vários fatores. Então, a voz,
ela é caracterizada pela largura do seu pescoço, pelo tamanho da sua cabeça, o tamanho do seu nariz influencia na voz, né? Por exemplo, se você diminuir aqui a cavidade nasal, ó, agora a sua voz muda, né? A sua voz muda porque você mudou a estrutura do seu corpo, né? Então, a voz, ela é formada por diversos elementos que influenciam na voz, tá? Não é só a quantidade de hormônios, mas tem a estrutura física, tamanho da sua caixa torácica, né, o seu pulmão. Então, todos esses elementos fazem com que a sua voz seja única, praticamente, né? Então, essa característica única daquele corpo, daquele instrumento, é o timbre, tá? Então, a flauta tem um timbre, aquilo ali é um diapasão, não sei se vocês conhecem, para captar a frequência, né? O violino tem um timbre. Se você, por exemplo, tem um violino, mas o violoncelo, ele tem uma caixona maior, né? Já é um outro timbre, né? Então, assim, a estrutura física daquele objeto ou daquela pessoa dá a ela um som único, né? Esse som único daquela pessoa é o timbre da voz dela, ok? Bom, então, de conteúdo para hoje, nós encerramos nessa parte aqui, tá? Na próxima aula a gente continua o mesmo capítulo com os fenômenos ondulatórios do som, tá bom? Resumo, então eu vou disponibilizar essa aula depois, aí vocês fazem um resumo no caderninho, aí apresenta na próxima aula para eu dar o visto. Muito obrigado dá o seu like aí, se der dislike eu sei quem foi e vou tirar ponto, tá? Então, beleza?